Três erros que você não deve cometer na hora de começar uma piscicultura de peixes ornamentais. E o terceiro vai te surpreender. Então fica comigo até o final do vídeo para aprender um pouco mais sobre a cultura dos peixes ornamentais. O primeiro deles é a questão do licenciamento ambiental. Como a maioria das pisciculturas são em áreas de APP, que são áreas de preservação ambiental, como é o meu caso aqui, eu tenho esse córrego que passa muito perto da estufa onde eu estou construindo, então eu preciso respeitar, de acordo com a lei, 8 metros desse córrego e eu consigo construir uma piscicultura em área de APP, desde que eu tenha toda a documentação, processo de licenciamento, a todas as licenças e que eu faça a compensação com o plantio de árvores também em área de APP. Você deve especificar isso na hora que você está fazendo o processo de licenciamento, onde você quer plantar essas árvores para compensar. E de acordo com o tamanho da sua piscicultura, eles vão te informar qual o quantitativo de árvores que você deve plantar. O segundo erro que você comete é na construção, principalmente construção de estufas. Essa aqui é uma estufa de peixe ornamental e vocês podem ver que ela segue um padrão. Ela tem 5 metros de largura por 21 metros de comprimento. O comprimento você pode fazer a estufa do tamanho que você quiser. Os 5 metros de largura é para na hora que você fazer o arqueamento do metalon, ele vem uma vara com 6 metros, então quando você arquear ele vai ficar com 5 metros. Então o padrão dos tanques são 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. Aqui, como eu fiz esse muro, porque eu vou fazer um gramado na parte de cima, onde está a moto ali, eu fiz esse muro para fazer uma obra de aterramento, porque eu queria construir uma estrutura para receber as placas solares. Vocês podem ver que estão aí na frente da caixa d'água, em cima desse telhado. Olha o Tarzan lá, querendo aparecer no vídeo. Então eu fiz esse muro já pensando em fazer uma estrutura. Então eu fiz ele com 3 metros de largura, que era a largura dos tanques. Ficou um corredor mais ou menos de 80 centímetros e o vão livre do tanque tem que dar 2 metros. Então acaba que o tijolo é de 10 centímetros de largura, você joga sempre o tijolo para o lado do corredor e deixa o vão livre dentro dos tanques. Cada tanque desse cabe 3.000 litros d'água, porque ele vai ficar com uma altura de 50 centímetros. Então, um erro muito comum que aconteceu com um amigo meu que fez uma estufa foi na hora de você colocar a água e a estrutura de bloco não aguentar o peso da água. Porque quando você tem todos os tanques cheios, a parede do tanque vai ajudar a aliviar esse peso. Agora, quando você tem um tanque cheio e um vazio, esse que é o problema, porque vai ter uma pressão muito grande na parede e o outro lado não tem nada para suportar. Então eu vou mostrar para vocês aqui uns mecanismos que a gente usou, que eu espero que no final, quando a gente colocar a água, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, isso é muito importante para o nosso canal. O primeiro mecanismo que a gente usou foi comprar essas treliças. Você pode ver que aqui a gente cortou um pedaço da treliça e serviu como
uma pequena coluna para a gente amarrar a ferragem e fazer um travamento. Então a gente usou essa treliça como uma viga baldrame. O que é a viga baldrame? Você cava na direção de cada parede dessa, coloca uma treliça e concreta. Então a parede sempre vai estar em cima de uma estrutura bem rígida. E isso não vai ocorrer, por exemplo, a parede afundar, algum problema assim de mobilidade do solo, de encharcar, porque você fez essas colunas já com a treliça fazendo tratamento. Então, quando você for construir sua estufa e você estiver conversando com o pedreiro, algumas expressões você deve estar ciente na hora de dialogar. A primeira delas é a amarração da ferragem. Então, o que é amarração? É você passar uma vara de ferro e amarrar ela com um arame cozido para que essa estrutura, quando receber o concreto, ela ajudar no travamento, no cintamento de toda a estrutura da estufa. Então aqui a gente pode perceber que nós usamos o tijolo canaleta na primeira e na terceira fiada. Na segunda fiada, nós usamos o tijolo normal. Por que a gente resolveu fazer isso? Mesmo o tijolo canaleta sendo mais caro que o normal. Porque nós conseguimos passar uma barra de ferro em toda a estrutura e ir travando ela. O certo é você fazer o travamento de toda a ferragem primeiro na estrutura no chão. Mas como o muro estava pronto, a gente furou com um martelete e enfiou um pouco dessa ferragem para dentro da coluna do muro. Mas o certo, nas próximas, nós vamos fazer todo o travamento da ferragem na hora que estiver fazendo o baldrame. Então aqui fica muito claro nós mostrar essa questão do travamento. Aqui tem uma junção de paredes, então a gente bateu essa vara de ferro 3/8 para dentro do baldrame e amarramos a ferragem, tanto essa vara de ferro que vai para frente, quanto essas varas de ferro aqui que vão morrer naquela coluna. Aqui nós estamos usando o bloco coluna, que é um bloco vazado, esse bloco aqui, para encher as colunas. Ele substitui a caixaria. Por que a gente fez isso? Porque a gente já tinha feito muro nessa estrutura. Você pode ver que as colunas do muro, ela é desse bloco. Então, se a gente fizesse diferente, poderia dar diferença na medida, porque a coluna ia ficar menor do que a coluna em bloco. Então esse aqui é o segundo erro que você não pode cometer, porque com o peso da água, toda a sua estrutura pode ceder, e quando você tiver já com os peixes, tudo certinho na estufa. Então é muito importante que você faça esse travamento nas colunas e não perca o serviço na hora dele pronto. Se você está pensando em construir uma estufa de peixe ornamental também, já envie esse vídeo para aquele amigo que também pode te ajudar nessa empreitada. O terceiro item que você tem que tomar muito cuidado, que pode levar você a perder dinheiro, é a questão do escoamento dos tanques, o famoso ladrão. Aqui a gente pode ver que nós fizemos um ladrão com o joelho e ele vai para uma linha mestre que fica no corredor. E essa linha mestre, ela vai até
nessa cisterna, que tem capacidade de 3.000 litros. Então ela tem uma entrada e tem um ladrão que vai levar até a valeta ali, ó. Ali aquele pedaço de... Então é muito importante você ter essa cisterna, porque no documento que você recebe, lá fala que uma das medidas que você deve adotar é a contenção de peixes para que eles não vão até os corpos d'água. Então, quando você esvaziar o tanque, ele vai seguir até a mestra aqui, que fica no corredor, e cair na cisterna. Então nós vamos fazer um sistema de captura de alguns peixes que venham a não ser retirados do tanque, para que esses peixes não contaminem o corpo d'água. Agora me fala aqui nos comentários, qual desses 3 itens faz mais sentido para você? Você acha que eu deixei de falar alguma coisa importante? Escreve aqui que eu vou ler pessoalmente. E isso aconteceu muito em pisciculturas, por exemplo, na criação do bagre africano, que eles foram sendo jogados nos corpos d'água e virou uma contaminação, destruindo a fauna local. Isso virou um problema sério. Então aqui é muito importante que você faça essa captura dos peixes, porque é um dos itens que você deve atender no documento de licenciamento ambiental. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos sobre peixes ornamentais e vida no sítio, fica aqui comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada semana, um vídeo novo sobre produção agrícola que vai te surpreender. Até a próxima!